Olá, está começando mais uma edição do Em Pauta. Um programa que traz até você as principais informações da UFPEL e também da cidade de Pelotas. E na edição de hoje você confere um pouquinho do projeto de extensão que norteia o nosso programa. Confere uma matéria sobre 1 ano da Barraca da Saúde. Confere como foi a mostra de cursos da UFPEL. E também teremos uma entrevista com o pró-reitor de pesquisa da universidade. O Em Pauta está no ar. Você que assiste às edições do Em Pauta, já se perguntou como este programa é feito? Confira como esse projeto é realizado na matéria da Jéssica Alves. Luzes, câmera, ação. Olá, está começando mais uma edição do Em Pauta. Alunos, professores, servidores. A equipe é grande, assim como são os esforços para trazer da melhor maneira as informações sobre a comunidade e a universidade. Além de ser o jornal televisivo do curso de jornalismo da UFPEL, o Em Pauta é também um projeto de extensão, que tem como objetivo incentivar as práticas dos alunos na área do telejornalismo e fazer uma ligação entre a UFPEL e a comunidade pelotense. O Em Pauta TV UFPEL surgiu através de uma iniciativa e uma parceria com a TV Câmara Pelotas. Eu e a professora Michele cadastramos esse projeto como extensão, como uma forma então de relacionar a teoria e prática. E desde 2016 a gente vem com vários alunos passando, podendo praticar essa teoria através de cada programa, de cada edição. Muitos de nossos alunos estão em campo de estágio, oriundos do Em Pauta, Então, eu acho que foi um momento de um laboratório para esses alunos. A elaboração do programa é feita a partir de um cronograma, com reuniões de pauta, atividades em campo para captação das imagens e gravação de entrevistas, montagem das matérias no estúdio audiovisual e linkagem com o corpo do telejornal. Após finalizado, a transmissão é feita na TV Câmara e nas redes sociais. Desde a escolha de pauta até a gravação e edição, todos os processos na construção do telejornal são feitos pelos próprios estudantes de jornalismo, auxiliados pelos professores e servidores durante o processo. O Em Pauta tem como objetivo trazer até a universidade notícias da comunidade e também levar até a comunidade notícias da universidade, da UFPEL. É tentar juntar os dois nichos, a comunidade com a universidade, porque elas se linkam e elas precisam uma da outra, só que muitas vezes elas não têm noção do que uma produz para a outra. Trabalhando com enfoque na aplicação do conhecimento adquirido na universidade dentro da comunidade, o projeto Em Pauta tem como viés o tripé acadêmico de ensino, pesquisa e extensão. Bom, eu sou a bolsista do Em Pauta TV e eu acompanho sempre as edições, a gravação dos programas, e eu acho que é muito importante esse projeto de extensão da universidade porque a gente leva informações que muita comunidade não sabe. Tem muitos projetos que até mesmo beneficiam eles não têm a mínima noção que sai de dentro da nossa universidade. Assim, todo o processo de produção do programa é pensado para levar até você informações de interesse público, estabelecendo compromisso jornalístico com a verdade e formando uma ponte entre a universidade e a comunidade. O projeto de extensão Barraca da Saúde esteve de aniversário no dia 17 de setembro. E para comemorar esta data, os participantes se uniram para doar sangue. Saiba mais na matéria da Jéssica Lopes. Conscientizar e mobilizar a comunidade a doar sangue é de extrema importância para a cidade de Pelotas e região. O projeto de extensão Barraca da Saúde está celebrando seu aniversário de 1 ano e a maneira de comemorar foi presenteando a comunidade com a doação de sangue, e eu também estou fazendo parte disso. O envolvimento dos alunos com a atividade realizada gera um grande impacto em suas respectivas formações. Está sendo muito importante para mim, que eu estou aprendendo bastante e levando muito para minha formação acadêmica. E eu fico muito feliz de ver os estudantes também gostando. Isso para mim é muito gratificante. E a minha experiência é ajudar o pessoal que precisa muito na comunidade aqui de Pelotas ou na Zona Sul aqui. O resultado causado por essas atividades sempre é muito benéfico, pois o Hemocentro está a todo momento em busca de novos doadores, devido aos estoques de sangue estarem quase sempre baixos. Então, quando tem essas campanhas, tem essas mobilizações,
vem doadores e possíveis doadores ajuda muito, porque a maioria dos que vieram hoje foram primeiras doações, então são pessoas que provavelmente vão se tornar doadores assíduos. E para a comunidade isso é muito bom, porque o nosso Hemocentro é Hemocentro regional, então ele abastece vários municípios da região e os hospitais aqui de Pelotas. Então, quando os nossos estoques estão baixos, toda a região fica preocupada. É recompensador e gratificante unificar a comunidade com a universidade, conscientizando os alunos de todos os cursos participantes que o projeto Barraca da Saúde não só doa tempo, mas produz vida. A gente, enquanto puder manter a universidade pública ativa, a universidade pública viva e atuante, a gente consegue trazer esses benefícios para a comunidade. Então, a única coisa que eu peço, além de um grande abraço para a Barraca da Saúde, é que a gente possa todos juntos e juntas, né, manter essa universidade bem viva e bem forte por muitos, muitos anos, e que nenhum corte, né, nenhuma crise seja capaz de nos derrubar. A mostra de cursos da UFPEL foi um evento realizado para a comunidade escolar que aconteceu no dia 18 de setembro no ginásio do curso de Educação Física. Mais de 90 cursos da universidade participaram da exposição, que recebeu alunos do ensino médio das escolas de Pelotas e região, para informar a respeito dos cursos, tirar dúvidas e ajudá-los numa escolha futura. O evento está em sua 3ª edição e a criação deste espaço de interlocução de comunicação da universidade com a comunidade local tem como objetivo auxiliar os alunos que estão se preparando para ingressar na academia. As universidades federais de todo o país estão realizando debates para falar sobre o projeto Futurice. Isso mesmo, Thalissa. E aqui na UFPEL não foi diferente. Confira na matéria um desses debates realizados na universidade. No campus Anglo da Universidade Federal de Pelotas, aconteceu mais uma atividade de discussão sobre o Futurice. O projeto do Ministério da Educação está sendo questionado em diversas universidades federais do Brasil. Bem, tivemos hoje mais uma atividade de discussão sobre o Futurice aqui na UFPEL. Contamos com a presença do professor Roberto Leyer, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certamente uma das maiores autoridades do país para falar sobre educação superior e especialmente sobre políticas públicas de educação como o Futurice. O debate foi mediado por representantes do Diretório Central de Estudantes da UFPEL. Além da presença do reitor da universidade, contou também com a representação do setor econômico da instituição e do ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de ter vindo à Universidade Federal de Pelotas a fazer o debate sobre o Futurice. Em primeiro lugar, porque as universidades federais devem estar juntas nesse momento, pensando o seu futuro, pensando a nação brasileira, pensando os direitos da juventude, a ciência, a cultura, a arte, a tecnologia. O momento requer conhecimento e instrução da maior quantidade possível de alunos para entendermos a vontade da nossa unidade em relação ao projeto e também buscar juntamente a outras universidades o que for melhor para as nossas instituições. Enfim, as universidades estarem juntas nesse momento é de uma importância imensa, porque precisamos somar forças, precisamos refletir juntos, precisamos compartilhar preocupações em relação ao futuro e, sobretudo, precisamos contribuir para o debate público e estarmos no espaço público defendendo a universidade pública. Debater o futuro da universidade pública é o maior interesse da gestão e garantir que o governo cumpra seu papel em defesa da educação e da produção de ciência, que é uma das maiores fontes de desenvolvimento e riqueza do país. Então é uma situação única que nós estamos vivendo no Brasil, as universidades precisam enfrentar. O Futurice é uma tentativa de impor um outro modelo de financiamento que retira o dever do Estado que está estabelecido na Constituição Federal. E acho que mais um debate que mostra o quanto a posição sobre o Futurice é meio unificada, assim. Por mais que tenham divergências nos posicionamentos, mas todo mundo reconhece o quão ruim é o projeto do Futurice, o quanto que ele não representa a visão de universidade que nós temos. Mesmo pessoas que inclusive possam ter algum alinhamento com o governo federal, não têm alinhamento com o Futurice. Eu acho que
Com mais, esse debate fica comprovado, aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo, desde que o Futuris foi lançado, que não existe nenhuma possibilidade de futuro para as universidades que aderirem ao Futuris. Então, acho que o Futuris deveria ter adesão zero no país, que parece que é para onde ele se encaminha, inclusive. E no próximo bloco, a gente traz para vocês uma entrevista com o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da UFPEL. Não sai daí, a gente já volta. E hoje no Em Pauta Entrevista, estamos recebendo o professor Flávio Fernando Demarco, que é um dos principais responsáveis pela área de pesquisa na universidade. Flávio, muito bem-vindo ao nosso programa. Então, no dia 5 de setembro, saiu um relatório que traça o cenário da produção científica no Brasil. Nos conta um pouquinho sobre a posição da UFPEL nesse ranking. Boa tarde a todos. Na realidade, hoje nós tivemos duas notícias muito positivas para a Universidade Federal de Pelotas. A primeira delas é que o Brasil, saiu um novo relatório da Clarivate, mostrando o quanto o Brasil estava dentro do cenário da produção científica mundial, e aí é mensurado através do número de artigos publicados, e a UFPEL está entre as 20 universidades brasileiras que mais publicam artigos científicos, que é uma unidade de mensuração da atividade científica de um país. E o mais importante desse ranking, o Brasil ficou em 13º a nível mundial, então mostrando que nos últimos 20 anos o Brasil teve um crescimento bastante significativo. A UFPEL, ela contribuiu muito significativamente para essa participação. Nós estamos, como eu disse, entre as 20 primeiras, e o fato a destacar é que a produção da Universidade Federal de Pelotas, ela foi a quinta, em termos das universidades brasileiras, com maior impacto da sua produção. O que é o impacto da sua produção? É quanto a produção científica de um país influencia o resto do mundo. E a média mundial é 1, e o Brasil pela primeira vez chegou a 0,90, ou seja, o Brasil está abaixo da média mundial, mas a UFPEL chegou com um fator de impacto, o impacto da sua produção, ou seja, o quanto a UFPEL é citada no exterior, com uma pontuação de 1,25, que é um fator de impacto bastante importante, e isso, claro que são diferentes áreas, a nossa área com o maior fator de impacto foi a área de saúde, onde a UFPEL foi a segunda melhor universidade brasileira em termos desse fator de impacto. O que isso quer dizer? É o quanto os leitores ao redor do mundo estão lendo e citando as pesquisas que são desenvolvidas na UFPEL. Isso é um indicador muito positivo, porque se nós formos olhar das universidades gaúchas, a UFPEL foi a que teve o maior fator de impacto da sua produção científica. Então isso é um indicador bastante importante que é utilizado ao redor do mundo para mensuração dessa atividade, o que dá muito orgulho para a universidade em termos desse desempenho. E Flávio, qual a importância de estar entre as 5 universidades que mais pesquisam no país? E qual a importância disso para a academia? Isso é extremamente importante, porque vocês vejam, as universidades públicas estão sofrendo um ataque muito frequente, daquele que nos deveria sustentar, que é o Ministério da Educação, dizendo que as universidades públicas só fazem balbúrdia, não se envolvem em pesquisa e tal. E quando a gente vai olhar, 95% da produção científica brasileira é feita nas universidades públicas. Isso é um indicador muito importante, o Brasil 13º do mundo e 90% da pesquisa sendo desenvolvida nas universidades públicas. Então, já mostra esse desempenho das universidades públicas nesse sentido. A função da universidade é formar pessoas e desenvolver conhecimento que possa ter apropriação social. Então, a pesquisa ela tem muito disso, é desenvolver o conhecimento que possa se espraiar na sociedade. E a UFPEL, esse indicador de estar entre as 5 primeiras em termos da produção mais qualificada, ela mostra que nós estamos muito à frente de universidades muito destacadas, como por exemplo a Universidade de São Paulo, Unicamp, no quesito de impacto da publicação. Então, acho que isso é um dado super importante, porque isso traz um reconhecimento para o que é feito, e serve como um estímulo para os pesquisadores que estão aqui desenvolvendo suas atividades. E essa questão, por que é importante a questão de a percentagem de publicação, o que mensura isso? Dos países que têm, os 30 primeiros países que têm o maior número de artigos publicados, o maior fator de impacto da sua publicação, são os países que detêm quase 90% da riqueza do mundo. Então,
produzir conhecimento é desenvolver país, é produzir riqueza. Então é isso que a pesquisa hoje faz no Brasil. É importante destacar que, além do impacto da publicação, no mesmo mês, no dia 11 de setembro, a gente teve a divulgação do principal ranking de classificação das universidades ao redor do mundo, que é o The Times Higher Education. E a UFPEL, ela está entre as 1000 melhores universidades do mundo, né? É a 9ª universidade brasileira, que está classificada entre 800 e 1000, né, nessa classificação, e é a classificação que mede o desempenho das principais universidades do mundo. A primeira, por exemplo, é Harvard, mas aqui no Brasil, né, houve um aumento de universidades, especialmente públicas, que estão dentro desse ranking, e a UFPEL, pela primeira vez, né, ela conseguiu estar entre as 10 primeiras, ela é a 9ª universidade brasileira dentro desse ranking, e teve um crescimento muito importante decorrente da questão da produção científica, do impacto dessa produção, e também, pela primeira vez, a UFPEL conseguiu fazer uma coisa que é se aproximar mais do setor produtivo. Então, no ano de 2018, nós tivemos a primeira transferência de tecnologia da UFPEL através de uma patente e o licenciamento dessa patente para utilização de uma grande empresa que gerou royalties e gerou essa transferência de tecnologia, e a UFPEL cresceu muito, né, levando, né, aquela questão que hoje se diz assim, que o futuro se aponta para que nós temos que nos relacionar com as empresas, que isso seria a grande salvação. Na realidade, a UFPEL já vem fazendo isso e numa posição de destaque em termos do Brasil. Então, acho que isso seria muito importante destacar. Então, tanto o desempenho em termos do número de publicações, o impacto da publicação e a classificação da UFPEL no ranking, né? Nós hoje, né, não podemos pensar que nós somos uma universidade periférica, não. A UFPEL está entre as 20 universidades que mais têm programas de pós-graduação, está entre as 20 que mais produzem conhecimento e é a 5ª que tem o maior fator de impacto. E está entre as 10 primeiras universidades brasileiras no ranking do The Times Higher Education. Isso é um motivo de orgulho muito grande para toda a comunidade da UFPEL. É verdade. Professor, nesse cenário que nós estamos enfrentando agora, dos cortes no investimento, como fica a situação dessas pesquisas? Elas se mantêm? Elas são prejudicadas? O que vai acontecer com isso agora? Esse é um cenário assim aterrador que a gente encontra no Brasil, né? Para dar uma ideia para vocês, esse ano nós já tivemos um corte de financiamento muito grande nas agências. Nós temos 3 principais agências de fomento, que é a CAPES, que financia a pós-graduação através de suas bolsas e auxílio aos programas, o CNPq, que é onde você tem o financiamento à pesquisa, né, e também a pesquisadores, né, e a FINEP, que reestrutura, né, o aparelhamento de infraestrutura de pesquisa nas universidades. Elas foram criadas entre 50 e 60 anos, né, e foram as responsáveis por todo o desenvolvimento da ciência no Brasil, né. Nós tínhamos um cenário que a ciência no Brasil era praticamente inexistente e teve um crescimento muito acentuado quando essas agências de fomento foram criadas e começaram a dar o suporte para a ciência. No ano que vem, a CAPES, nesse ano, teve um orçamento de 4 bilhões. Né? Ela paga 200 mil bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutoramento no Brasil. No ano que vem, o orçamento que está previsto no orçamento na PLOA, né, no Orçamento Geral da União, é um corte de 40% no orçamento da CAPES. Então, isso significa o quê? Nós já vimos esse ano um corte de 12 mil bolsas da CAPES e 5 mil bolsas do CNPq. Se isso não for revertido, nós vamos ter um corte de provavelmente 40% dos bolsistas de mestrado e doutorado no país, talvez passem a não receber as suas bolsas. O CNPq, no ano que vem, ele vai ter apenas o dinheiro para poder pagar as bolsas. Ele vai ter um orçamento, né, de 700 milhões, quando ele historicamente tinha um orçamento de quase 2 bilhões. Né? E a FINEP, no ano que vem, dos 4 bilhões e 500 milhões que são arrecadados do Fundo Nacional para Desenvolvimento Científico e Tecnológico, apenas 600 milhões vão estar destinados para a FINEP, ou seja, não vai ter edital para reaparelhar a estrutura de pesquisa das universidades. Então, nesse cenário, né, isso não compromete somente o momento atual. Né? Isso tem um impacto significativo, porque no momento que você para de investir em pesquisa, em ciência, em tecnologia, você não para apenas naquele momento, você acaba impactando em toda uma geração de pessoas que estão vivenciando com isso. O Brasil, muito do crescimento, né, uma nação soberana, ela vai se dar a partir de você ter um sistema nacional forte de educação, ciência e tecnologia. Né? Se a gente for observar o que aconteceu nos Estados Unidos na crise de 2008, a primeira medida do Obama foi aumentar os investimentos em ciência e tecnologia, porque para gerar conhecimento que geraria riqueza, que
a partir disso, dava empregabilidade. Nós, no Brasil, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos alijando, nós estamos destruindo um patrimônio histórico, que são as agências de fomento e o financiamento da ciência e tecnologia no Brasil. Isso tem um impacto muito negativo. É muito provável que esses dados tão positivos que a gente apresenta hoje, eles talvez não sejam possíveis no futuro, dado esse contingenciamento dos recursos que tem sido feito pelo governo federal. E isso impacta negativamente numa perspectiva de desenvolvimento soberano do país. Flávio, parabéns pela área de pesquisa, por continuar produzindo, ajudando a produzir com a universidade e que a universidade possa ser ainda mais reconhecida pelos projetos e pelas pesquisas que saem daqui de dentro. Não, eu queria agradecer esse espaço porque eu queria mandar uma mensagem para os pesquisadores, os discentes, porque na realidade a gente tem vivido um momento de muita angústia, né? Ao longo do ano nós tivemos vários cortes de financiamento de bolsa, o cenário é muito pior no próximo ano, mas acho que é muito importante que a gente tenha uma noção muito clara. Nós já vivemos momentos difíceis no Brasil, talvez não tão difíceis como nós estamos vivendo no atual governo, né? Mas nós superamos com a resistência daqueles que estão dentro da universidade, com a resistência da sociedade, com a nossa resiliência, porque nós pensamos que se outras pessoas tivessem desistido em momentos difíceis, provavelmente nós não teríamos chegado na condição que o Brasil se apresenta hoje. Então, é nosso papel hoje resistir a essa destruição do Estado brasileiro, da destruição da educação, da destruição da saúde, né, da destruição da ciência e tecnologia, porque uma sociedade que despreza o conhecimento é uma sociedade que não tem um futuro. Então, acho que é importante que nós tenhamos claro para todos nós que o momento é muito difícil, mas todos nós temos que nos engajar na luta para reverter esse quadro e podermos novamente fazer uma perspectiva de crescimento da nossa educação, da ciência e tecnologia para ter um país soberano e menos desigual do que nós temos no presente momento. Obrigado. Professor, muito obrigada pela participação, foi um prazer te receber aqui. E a edição do Em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, ele estará disponível nas nossas redes sociais. E para você que também quer acompanhar mais nosso trabalho, também nos encontra no Instagram. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Até lá!